Oi pessoal, hoje o vídeo vai ser sobre waveform. Os nossos olhos, eles são muito sagazes em se adaptar às várias circunstâncias de luz. Então, por exemplo, você está num gramado e tem um cachorro passando na sombra de uma árvore, você consegue identificar aquele cachorro ao mesmo tempo que você vê as nuvens brancas do céu. Eles estão em zonas completamente diferentes de luminosidade, mas o nosso olho é muito versátil nesse sentido. As câmeras não são tanto assim. Algumas são mais, outras são menos. Isso daí vai depender do alcance dinâmico, que é um conceito que a gente vai ver mais pra frente. Por elas não serem tão adaptáveis quanto os nossos olhos, a gente usa ferramentas de monitoração para evitar que a gente perca informação nas altas luzes, no caso desse exemplo seria ali nas nuvens, ou nas baixas luzes. No exemplo seria na sombra da árvore e o cachorro passando. Perder informação nas altas luzes é o que a gente chama de estourar. E perder informação nas baixas luzes, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente vai tentar resgatar a informação na pós e a informação não está lá, isso gera muito ruído. Eu vou mostrar alguns exemplos no DaVinci, que é um software de edição e de colorização, para a gente ver o waveform funcionando na prática. Eu vou começar por essa imagem, que é de um filme que eu participei chamado Prólogo, sobre propaganda anticomunista logo antes do golpe militar. E a gente acabou gravando em uma cabine de projeção de cinema, com um projetor antigo, com ele se acendendo. Eu acho que essa imagem ilustra bem o processo do waveform, porque ela tem uma transição de luminosidade. Então, gente, vamos observar aqui. No waveform, a gente tem duas linhas. A gente tem essa linha aqui, que vai do 0 até o 1023, uma linha vertical, e a gente tem essa linha horizontal aqui. Essa linha vertical, ela está representando as zonas de luminosidade, como os pixels foram sensibilizados pela luz e como eles geraram eletricidade a partir disso. Então, a parte de baixo aqui, a gente tem as sombras e os pretos. No centro, a gente vai ter as médias. E aqui em cima, a gente vai ter as altas luzes. Essa parte horizontal é uma representação da imagem mesmo, como essas zonas de luminosidade estão sendo distribuídas no enquadramento. Aqui, por exemplo, a gente tem muitas zonas de preto, e algumas zonas um pouco mais brilhosas, né, do brilho do próprio projetor. Então aqui a gente tem, chegando quase ao zero, que seria um preto mesmo, né, um preto absoluto, e aqui alguns traços que estão se espalhando pelas médias e indo até as altas, por toda essa zona aqui, e também nessa parte representando o projetor. Vamos ver quando a luz vai se acendendo, o que vai mudando. Então, observa a imagem e observa também o waveform. A gente tem aqui um waveform bem diferente do que a gente tinha ali no frame inicial. A gente continua com uma representação dos pretos aqui no lado esquerdo do enquadramento, mas a gente tem também algumas áreas que estão indo para uma zona de luminosidade das altas luzes, que a gente vê aqui. E tudo isso aqui que não carregava quase nada de informação começou a ser preenchido. Começou a ser preenchido em alguns momentos pelas médias e pelas altas, ainda preservando também baixas luzes. A gente tem zonas de preto e a gente tem um gradiente de cinza aqui. Essa imagem eu tirei também do meu portfólio de um filme chamado Véu de Amani, da diretora Renata Diniz, aqui do DF. E ele já é bem diferente daquele que a gente viu anteriormente. Ele tem várias zonas de luminosidade, mas você vê que essa parte aqui da esquerda da composição, ela é mais escura, ela tende a vir aqui mais para as baixas luzes. Já essa zona aqui da direita do quadro, ela vai bastante para as altas luzes. Ela ainda preserva alguns elementos nas médias e nas baixas também, como por exemplo, essas cadeiras. Então, quando a gente vê aqui essa representação quase chegando no preto, em alguns casos chegando mesmo no preto absoluto, que é esse preto que bate no zero,
a gente tem uma representação da cadeira, que a gente já não tem mais informação. E aqui nas altas luzes, a gente ainda não está perdendo informação, ele não está batendo aqui no topo. Então você tem algo que é bem puxado para as altas luzes, mas ainda preservando a informação. Vamos observar agora, gente, como o gráfico, como o waveform vai mudar de acordo com o movimento da atriz. Aqui a gente também tem um lago bem escuro, com uma parte um pouco mais luminosa aqui no céu e nesse brilho. E aqui a gente tem o rosto da atriz indo para as médias e para as baixas. Então você vê uma representação gráfica do que aconteceu no seu enquadramento em termos de zonas de luminosidade. O que estava sendo representado aqui como o rosto da atriz, agora já virou o lago, que está um pouquinho mais subexposto mesmo. Essa imagem aqui é de um filme chamado Ninguém Nasce no Paraíso e eu acho que ela tem algo interessante para a gente observar. Se você vê aqui na imagem, os pretos dela não estão realmente pretos. Eles estão tentando trazer uma informação que não está aí, certo? Porque a imagem foi captada de uma forma subexposta. Estava muito escuro no dia que a gente foi gravar. Essa luz aqui é a luz da lua. E o preto aqui, ele tá o que a gente chama de lavado. Ele está trazendo um acinzentado, está trazendo também bastante ruído. Então, quando você vai olhar aqui no waveform, você percebe que isso está representado no gráfico. Os pretos não estão chegando no zero. Eu vou aqui dar uma mexidinha nessa parte do DaVinci, em que você tem a representação, o lift são as baixas luzes, gama são as médias e gain são as altas. Essa nomenclatura, gente, vai mudar de acordo com o software. Essa é a nomenclatura específica do DaVinci. Eu vou mexer aqui, como eu quero mexer com os pretos, no lift, que são as baixas luzes. Vou dar uma mexidinha, vocês podem observar no próprio waveform que ele está se reconfigurando, ele está se aproximando ali mais do zero. A imagem original, você pode observar tanto no waveform quanto na própria imagem que ela estava subindo um pouco mais, toda ela, inclusive os pretos, e ela transformada com uma pequena ediçãozinha, você já vê os pretos mais densos. Agora que a gente começou a conhecer o waveform, eu quero propor um exercício. Essa representação gráfica que está aqui neste waveform, ela está representando este frame, ou esse outro frame. Eu vou mostrar aqui mais alguns waveforms para vocês dizerem a qual imagem ele corresponde. Esse aqui corresponde a esse ou a esse plano. Já esse waveform aqui, vocês acham que é dessa imagem, dessa segunda imagem ou dessa terceira? A resposta vem no próximo vídeo, logo no início. Obrigada e até a próxima!